Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça e a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao meu, ao seu, ao nosso desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a palavra de Deus completa. Você não escutou errado, não. Já lemos o Evangelho de São João inteiro, primeira, segunda e terceira carta de São João, primeiro e segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, e já estamos no capítulo 3 de São Mateus. Por isso eu peço, se inscreva, comente, deixe o like e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Não esqueça de fazer isso, pois nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 3, versículo do 7 ao 8, que diz assim: Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por eles batizados, João lhes disse: Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Produzis, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Amados, cada vez mais a palavra de Deus nos vai revelando, vai iluminando a nossa inteligência, trazendo entendimento ao nosso coração daquilo que é a mensagem fundamental, para que, uma vez compreendendo, possamos colocar essa palavra em prática na nossa vida. Por isso a importância de você acompanhar diariamente aqui o desafio da Bíblia e também compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas escutem essa palavra, pois em Romanos capítulo 10, versículo 17 vai dizer isso: a fé vem pela escuta da palavra, é escutando a palavra de Deus. É por isso que lá em Neemias vai dizer que o profeta Esdras, Neemias, quando falava, as pessoas escutavam, e era uma grande multidão, mas escutavam como se fosse um só coração, e tinha entendimento, e esse entendimento fazia com que elas chorassem. É por isso que o Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, quando Pedro vai pregar a primeira vez, a primeira pregação da igreja na pessoa de Pedro, diz a palavra que mais de 3.000 pessoas se voltaram para Deus, se tornaram cristãos, através de quê? Da escuta da palavra, da pregação, né? Por isso a importância de aqui, poucos minutos, nós estarmos juntos em torno da palavra de Deus. Então estamos meditando a respeito de João Batista. O capítulo 3 vai trazer essa menção de João Batista, da missão dele e também como ele exercia essa missão, e nós estamos entendendo passo a passo aqui. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência, onde ele vai dizer: Quando viu que muitos dentre os fariseus e os saduceus vinham para serem por eles batizados, João lhe disse: Crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Veja que aqui já começa um itinerário dos líderes religiosos. O Evangelho de São João, a gente já viu, já ficou muito claro para nós que foram os líderes religiosos da época, que procuravam prender e matar Jesus, e isso aconteceu por eles. Então, no início dos evangelhos, e é por isso também que nós compreendemos que os 4 evangelhos escolhidos pela Santa Mãe Igreja Católica, inspirados por Deus, esses 4, por quê? Porque eles se assemelham entre si. Existem outros tantos evangelhos, conhecidos como evangelho apócrifos, porque eles não falam a mesma língua, eles não falam entre si. Por isso os 4 escolhidos para compor o cânon bíblico foram esses: Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles falam entre si, eles têm semelhança entre si. Então, quando aqui também no Evangelho de São Mateus, nós já vamos vendo que os líderes religiosos se aproximavam de João Batista para serem batizados. Porém, João Batista conhecia quem era aquele povo. João Batista, sendo ele também judeu, e frequentava com certeza ali a sinagoga, que foi educado até mesmo porque o pai dele, Zacarias, era um sacerdote, né? Então, João Batista foi educado nessa escola, mas ele percebeu, foi vendo, foi experimentando que aqueles homens eram homens de farsa.
Não eram homens verdadeiros. Eram homens que estavam ali ocupando cargos, mas que não poderia dizer que não era digno de ocupar aqueles cargos. Por quê? Porque eram falsos. Poderia dizer aqui que eles eram falsos profetas. Eles não eram verdadeiros com aquilo que eles falavam e eles não cumpriam aquilo que eles acreditavam, Pois eles eram líderes religiosos, doutores na lei, mas eles não cumpriam. Apesar de entender, apesar do conhecimento, eles não praticavam a palavra de Deus. Por isso que João Batista, quando viu aqueles homens, aquele grupo, fariseus, os saduceus, que iam para eles, até João, ia ao encontro de João para serem batizados, e as pessoas iam por quê? Porque eles se sentiam no coração compungido e arrependiam-se dos seus pecados e se voltavam para Deus. Quando João diz isso, é porque João prescrutou o coração daqueles homens, sabendo a conduta daqueles homens. Eles não estavam ali como pessoas arrependidas. Queriam apenas o batismo, mas não se arrependiam dos seus pecados. E muitas vezes nós somos assim, batizados pagãos dentro da igreja. Batizados, mas que vivem uma vida pagã dentro da igreja. Hoje a missão da igreja é evangelizar os batizados. Uma vez batizado, você vive como pagão, praticando coisas que não convém, vivendo não como filho de Deus, mas como filho do diabo, praticando as coisas do diabo, pois a palavra vai dizer: aquele que comete pecado é escravo daquele que comete, E o salário do pecado é a morte. Então a palavra de Deus vai nos doutrinando de diversas formas e nós vamos vendo e percebendo o que realmente é prática verdadeira e o que é falsidade. Aqueles homens eram falsos. E aí João Batista não teve também receio de dizer para eles. O que ele disse? Aqui: crias de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Ele faz uma pergunta e ele diz uma palavra dura, pesada: crias de víboras. O que é uma víbora? Aquelas lagartixazinhas pequenininha, branca, que a gente conhece aqui como víbora, Crias de víbora. A víbora é um animal, um inseto, sei lá, não me recordo aqui a classificação, mas é um ser que vive na escuridão. Você não vê, raramente você vê uma víbora durante o dia, a não ser que você esteja arrumando a casa, de repente você mexe o móvel, ela sai de trás. Ela é um ser vivo que vive às escondidas, que vive procurando outros insetos para que ela possa estar se alimentando, E quando você à noite liga uma luz e de repente tem víbora ali, você vê ela correndo nas paredes, Isso porque a luz incomoda a víbora. Assim como a luz incomoda aquele que vive no pecado. Jesus é a luz, e quando essa luz se acende na nossa vida, nós temos a graça de vermos os nossos pecados e precisamos nos emendar, sair dele, matar essas víboras. Então, João Batista faz essa comparação para dizer o que? Vocês são crias de víboras. Vocês vivem no erro, vivem no pecado. O que vocês querem aqui? Vocês querem buscar o batismo sem se arrepender dos vossos pecados? Está errado. Então, João ele é duro, ele não tem receio em dizer para quem quer que seja. E aqui uma coisa que é interessante, que eu acho que eu tenho essa característica, que falta para muitos pregadores, que falta para muitos pais, que falta para muitas pessoas, uma coisinha chamada amor próprio. Não passar a mão na cabeça, não alisar o pecado. Tem muito pregador, tem muito padre, e aqui eu não estou falando mal do padre, mas tem muitos que sobem no púlpito que alisa o pecado, que tem uma homilia e uma pregação adocicada, que até periga a pessoa morrer de diabetes, com tanto doce que sai dessa boca desse pregador, E aqui, lembrando de João Batista, que ele não tem receio de falar para quem quer que seja. Ele está falando aqui para um líder religioso: crias de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus?
fugir da ira que está para chegar, produzir frutos dignos do vosso arrependimento. Então João Batista sabia que eles estavam ali, mas não estavam arrependidos. E ele dá uma dica. Primeiro ele faz uma pergunta e ele dá uma dica: produzis frutos dignos do vosso arrependimento. Ou seja, dê testemunho. Aqui nós temos, eu falo de Juazeiro do Norte, no interior do estado do Ceará. Nós temos um padre que daqui a pouco tempo será declarado pela Igreja Santa, e você conhece o Padre Cícero, conhecido mundialmente, né? O Padre Cícero Romão Batista. E ele tinha um jeito muito simples de ensinar a um povo simples aqui no sertão. Ele dizia: quem matou, não mate mais; quem roubou, não roube mais; quem bebeu, não beba mais; quem adulterou, não adultere mais. E assim por diante. Meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo na sua vida para que você se arrependa e não faça mais? Produza fruto de arrependimento. Não seja uma pessoa fingida, mas procure sair da situação de pecado que você vive, voltar-se para Deus e produzir fruto de arrependimento. Esta é a ordem da palavra de Deus para mim e para você nessa meditação de hoje. Produzir, pois, frutos dignos do vosso arrependimento. Se arrependeu do pecado? Então agora tem que produzir frutos. E esse fruto não vai mais ser canalizado para o mal, mas para o bem. Maltratava as pessoas? Não maltrate mais. Está mentindo para as pessoas? Não minta mais. Está roubando? Não roube mais. O que você está fazendo para deixar de fazer e começar a produzir frutos dignos de um filho de Deus? Façamos a nossa meditação interior. Senhor, e reze comigo. Senhor Jesus, mais uma vez aqui na tua presença nós nos colocamos. E não queremos ser como esses fariseus e saduceus que se aproximavam de João para serem batizados, pois eles não traziam arrependimento dos pecados. Dá-me a graça, assim também como os meus, Senhor, de nos voltarmos para Ti, de coração arrependido, de coração contrito, de enxergar o quanto o pecado causa dano à minha vida, à minha alma, e aqui procurarmos nos arrepender e procurarmos, Senhor, nos voltarmos para Ti. Sim, Senhor, pois a Tua vinda está tão próxima. Dá-me a graça de produzir frutos de arrependimento. Dá-me a graça, Senhor, de não cometer mais os pecados que ando cometendo. E se por acaso cair, Senhor, arrepender-se mais uma vez, buscar o sacerdote, buscar a comunhão. Vem, Senhor Jesus, fortalece os meus passos nesse caminho, aqui nessa terra. Não deixe-me fraquejar. Fortalece a minha decisão de estar unido a Ti. Vem, Senhor Jesus, dá-me a graça de ser uma testemunha fiel do Teu amor. Meu Senhor e meu Deus, continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.